Uma palavra simples: subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: tudo faz parte. É uma engrenagem. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 12, versículo 6. Diz assim: não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. 13 de abril de 2026. Graças te dou, Pai, por esse momento. Te apresento todos essa nossa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia dizendo: tudo faz parte, é uma engrenagem. E eu criei esse layout, se você está vendo aí a tela do seu celular, com diversos animais. A minha intenção era que fossem mostrados aqui todos os animais domésticos, selvagens ou selváticos, né? Répteis, insetos, todos os animais. E eu criei como se fosse ali os olhos de Deus contemplando todos os animais. Hoje eu quero falar sobre esse assunto porque a Bíblia fala sobre tudo, inclusive sobre os animais. E até recentemente a gente sabe que foi criado uma lei para proteger mais os nossos animais. Ontem eu estava vendo uma reportagem, inclusive eu já havia colocado no meu coração desde o dia de sábado. Essa mensagem estava o Espírito Santo havia me dado, e eu vi uma cena ontem, parece que era como se fosse, eu entendi como se fosse assim, para falar mesmo sobre isso hoje. Alguém pode dizer: mas irmão Jessé, a falar sobre animais? Sim, está na Bíblia. E eu vi quando várias pessoas, inclusive forças de segurança em um país, paralisaram um trem, né? Uma locomotiva, não, um trem mesmo, né? E para tirar um gatinho que estava preso entre ali nos trilhos daquele onde o trem ia passar. Eu achei aquilo tão interessante, porque hoje as pessoas estão tão assim violentas, tão egoístas, estão fazendo mal a si própria, né, e aos outros semelhantes. E a gente vê os animais como que se eles estivessem nos ensinando a ser civilizados, embora eles não sejam. Que coisa interessante, né? Eu mesmo crio 2 animais, 2 gatinhos. Então Deus criou os animais e declarou que eram bons, né? Deus não esquece deles, eles não são esquecidos por Deus. Deus tem cuidado deles todos os dias. Nós, seres humanos, Adão, por exemplo, o primeiro homem, recebeu autoridade sobre eles, mas também a responsabilidade de cuidar, de tratar, de zelar, né? Porque são indefesos. Até mesmo uma serpente, uma cobra, uma venenosa, tem esse papel perante essa cadeia, né, alimentar de animais, né, para dar o equilíbrio, né? Porque um vai caçando o outro para dar aquele equilíbrio, né, na natureza. Então, para Deus, os animais têm valor. E o justo, cada um de nós que nos sentimos justos diante de Deus, devemos cuidar deles. Eu vou citar aqui vários versículos que eu fiz questão aqui de separá-los para deixar somente para você, a senhora e o senhor, lerem logo mais, tá? Assim que vocês puderem. Gênesis capítulo 1, versículo 24 a 25, fala que Deus criou os animais, criou tudo, e viu que era bom. O mesmo livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus deu ao homem domínio com responsabilidade sobre os animais, sobre tudo.
Gênesis capítulo 2, versículo 19, mostra que Deus formou os animais. Então, Deus, né, foi do interesse de Deus criar, inclusive naquela primeira grande destruição, ou na grande destruição única que a gente viu na Terra, quando nos dias de Noé, Deus fez questão de preservar não só os seres humanos, mas cada animal segundo a sua espécie. Então Deus cuida dos animais. Vamos cuidar dos animais, tá bom, gente? Provérbios capítulo 12, versículo 10 diz que o justo cuida dos animais. Jonas capítulo 4, versículo 11 mostra que Deus se importa com os animais. Mateus capítulo 6, versículo 26, Jesus mesmo diz que Deus alimenta as aves. E nesse versículo que nós escolhemos como leitura base, a gente vê Jesus dizendo, olha, não se negociam, em outras palavras, né? 5 passarinhos por um dinheiro, por 2 centis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Então Deus, mesmo esse que está sendo ali aquele, sendo como é que chama, um papel de negociação, alguém fazendo desses animais negócio, mas Deus não se esquece de nenhum deles. Então, pessoal, a mensagem de hoje é uma mensagem breve sobre esse assunto, para que a gente possa sempre estar voltados para cumprir com o que a palavra de Deus manda, o que a palavra de Deus diz. Talvez alguém esteja dizendo, pensando, tem tanta coisa para o céu de José falar sobre animais hoje. Sim, está na Bíblia, repito. E outra coisa, a gente precisa falar sobre esse assunto, porque, inclusive, você, a senhora, o senhor, se tiver um animal de criação em casa, deve entender que isso é até terapêutico, né? Para você, para a senhora, para o senhor, ter um animalzinho de estimação dentro de casa. Tá bom? Deus abençoe a todos, ótimo dia. Servo de Deus, Jessé Gomes.